Fala galera, pessoal, conforme prometido, estou aqui para tirar dúvida de vocês a respeito da nova portaria dos CACs, que saiu agora no final de dezembro, beleza? Então, assim, eu vou separar em tópicos, pontos, para ficar mais fácil você visualizar do que um vídeo longo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar diferenciando o que é o decreto, certo? E o que é a portaria. O decreto de julho de 2023 foi um ato presidencial regulamentando o Estatuto do Desarmamento de 2003, ou seja, de 20 anos atrás, certo? E o que é essa portaria que foi baixada agora? A portaria é um ato do ente administrativo, no caso o Exército, que ele vai dizer as regras de como vai funcionar o decreto. Pessoal, vocês sabem que liberou, né, depois de um ano parado, liberou agora com essa portaria as regras para você se tornar um novo CAC, né? Então, assim, o que é que eu recomendo para vocês? Esperem passar esse início, né? Como a nova portaria saiu agora dia 27 de dezembro, então os despachantes, os clubes, né? Muitos estão de recesso ainda, então provavelmente eu acho que só vai voltar mesmo a eles atuarem, entenderem como é que funciona tudo, pro final de janeiro, vamos dizer assim. Então, qualquer coisa vocês esperem um pouquinho, mas eu vou detalhar para vocês basicamente o que é que precisa, né? As regras são as mesmas, né? As mesmas que anteriormente, só teve uma alteraçãozinha. Então vamos lá, aqui se encontra no artigo 17, né, o que é necessário para você virar um CAC. O inciso 2º, né? Então, vamos lá, vou ler aqui para vocês. Você precisa do seu documento de identificação pessoal, comprovante de idoneidade, ou seja, aquelas certidões negativas, né, que você vai apresentar na Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, né? Aí tem um detalhe que é a questão da mudança do comprovante de endereço, né, que agora você tem que apresentar dos últimos 5 anos. Eu já perguntei para a 10ª Região Militar, estou esperando eles responderem como é que vai ser esse comprovante dos últimos 5 anos. Por quê? Porque as empresas que geralmente atestam, que é energia e água, eles não dão esse comprovante para as pessoas, né? Então, com certeza, a região ainda vai disponibilizar como é que vai ser esse comprovante dos últimos 5 anos. E quando disponibilizar, a gente também vai passar para vocês, certo? Aí, comprovante de ocupação lícita, né? O seu trabalho, vamos dizer assim. Vamos dizer também a declaração de segurança do acervo, que possui cofre com tranca, o laudo psicológico, certo? Outra alteração do laudo psicológico, que agora vai valer por 2 anos, e o comprovante do laudo de tiro também é importante. Junto a isso, você vai ter que estar filiado a um clube de tiro também, e a declaração que você vai se comprometer a registrar no mínimo 8 habitualidades por calibre registrado quando você adquirir sua arma de fogo, beleza? Então, basicamente ficou as mesmas regras anteriormente. A diferença que eu senti foi só essa questão agora do comprovante de residência dos últimos 5 anos, que com certeza ainda vão especificar o que é que vai ser cobrado. Então, indico vocês aguardarem aí depois do dia 15 de janeiro, né, onde todo mundo vai ter voltado às atividades, clube de tiro, despachante. Eles vão estar também mais familiarizados com a nova legislação, as novas cobranças do Exército. E não perca tempo, já passou um ano sem poder, então aproveite essa janela de oportunidade para você virar um atirador desportivo. O esporte que deu a primeira medalha olímpica do Brasil. Pessoal, agora uma das dúvidas que mais aflige vocês que adquiriram armas que hoje são calibre restrito antes do decreto, né? Vamos lá, nomear a dúvida. Preciso ser nível 3 para manter minha 9mm 357.40.45 que adquiri antes do decreto? Pessoal, a resposta é não. Vocês não precisam ser nível 3, certo? Inicialmente, que eu vou detalhar mais à frente, todos os atiradores estão entrando como nível 1, certo? Por mais que o nível 1 diga que você não pode adquirir arma de calibre restrito, a portaria, né, em seu artigo 22, parágrafo 11º, ele garante que você vai continuar tendo a sua arma mesmo no nível 1. A sua arma que hoje é restrita e antes não era, mesmo nível 1. E eu vou ler para vocês aqui, vamos lá. Parágrafo 11º. O atirador desportivo que possui armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado, ou seja, você vai entrar no nível 1 e segundo o nível 1 você não pode ter calibre que hoje é restrito. Por ocasião da revalidação do CR, que você vai ser cobrado quando for revalidar o seu CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o nível referido, né? Ressalvadas, é aqui que vem a atenção para vocês, as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto 11.615. Ou seja,
não vão entrar, né, para esse cálculo as armas que vocês adquiriram antes do decreto, que hoje são restritas. E para reforçar esse parágrafo que eu acabei de ler para vocês, a gente vai no próprio decreto em seu artigo 79, certo? O que é que ele diz? O proprietário que até a data de entrada em vigor desse decreto tiver adquirido arma de fogo considerada restrita no termo do dispositivo desse decreto, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente. Ou seja, é bem claro, tanto na portaria do Exército 66 quanto no decreto, né, que regulamenta que você que tem hoje, que é calibre restrito, adquirido antes do decreto, você vai permanecer com ela, certo? Independente de ser nível 1, 2 ou 3, beleza? Basta você ter as 8 habitualidades anuais, né, que se exige para você renovar o seu CR, que a gente vai detalhar mais na frente. Então, fique tranquilo. A outra grande dúvida de vocês é qual a validade do meu CRAF, né, que é o certificado de registro da sua arma de fogo, e qual a validade do seu CR, que é o certificado de registro, certo? Então, com certeza vocês pegaram nos últimos anos a validade de 10 anos, porém não é mais essa validade, beleza? Então vamos lá, especificar aqui para vocês. O CR agora são 3 anos, né, para novos CRs que foram sair agora, e 3 anos para quem já tinha anteriormente ao decreto, contando a partir da data de validade do decreto, certo? E onde é que isso está regulamentado? O artigo 16 do parágrafo único da portaria do Exército, certo? Vamos lá, artigo 16, ó. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador e caçador é de 3 anos, contado a partir da data da sua concessão, né, e da sua última revalidação, ou seja, para novos vão ser 3 anos. E no parágrafo único ele fala dos anteriores, certo? Que diz, para os CRs concedidos ou revalidados em data anterior à vigência do decreto, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do decreto. Ou seja, os CRs, a partir de agora 3 anos, e os CRs que tinham antes do decreto, eles vão ser 3 anos a partir do decreto, certo? Com relação ao CRAF, o documento da arma, tem de 2 modalidades. É o CRAF como CAC, né? E o CRAF de posse pela PF. A posse que é para a sua defesa. Então, o CRAF de posse tem validade de 5 anos, certo? Que isso está regulamentado no artigo 24 do decreto, em seu inciso 2º. Ou seja, o CRAF terá a seguinte validade: 5 anos para CRAF concedido para fins de posse de arma de fogo ou de caça-subsistência. Ou seja, você que tem um CRAF de posse pela Polícia Federal para a Defesa, vão ser de 5 anos. E o CRAF de CAC, para atirador em geral, né, vão ser de 3 anos. Onde é que isso está? Está no artigo 92 da portaria, né, em seu parágrafo único, que foi botado agora. Vamos lá ler para vocês, ó. Os CRAF das armas do acervo de coleção, tiro desportivo e caça terá a validade de 3 anos, ou seja, os novos que foram expedidos agora. E no parágrafo 1 diz dos anteriores, né? Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador e caçador, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do decreto, ou seja, 3 anos a partir do decreto de julho, beleza? Então, em geral, se o seu CRAF, o seu CR tem 10 anos, esqueçam essa data, porque vão ser 3 anos. Novos a partir de agora, 3 anos para frente, e os anteriores ao decreto, a partir do decreto, 3 anos. Pessoal, com relação à renovação do CR e à comprovação de habitualidade, esse é um ponto que eu quero que vocês tenham bastante atenção. Todas essas mudanças, com relação a você que já tem sua arma de fogo como CAC, só vai ser preciso você mexer em alguma coisa daqui a 3 anos, quando for justamente renovar o CR, certo? Então, preste atenção nesses pontos. Vamos lá. Você tem que ter, no mínimo, 8 habitualidades por calibre, certo? Não é por arma. Se você tiver 3 armas, por exemplo, no calibre 9mm, você precisa ter só 8 habitualidades para as 3. Vai servir para as 3. Agora, se você tiver um calibre 9mm, um calibre 380, um calibre 40, um calibre 45, você vai ter que ter 8 habitualidades para cada calibre. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Então, você vai ter que ter, para renovar o seu CR, no mínimo 8 habitualidades. Vamos lá, a cada 12 meses. Onde é que isso está? Está no artigo 22 da portaria, inciso 2. Vamos ler aqui para vocês. No caso de atirador desportivo, que sejam comprovados no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições de clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Isso aqui é um dos requisitos para ter a renovação. Então, é por calibre, o primeiro ponto, não é por arma. Beleza? Vamos agora para o segundo ponto. Esse é o ponto que eu digo principal para vocês.
você tem que ter na cabeça que você vai ter que provar, quando for renovado daqui a 3 anos, as habitualidades por ano. Ou seja, você vai ter que comprovar no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026. Ou seja, se você deixar de fazer em 2024 e fizer 2025, 2026, já não vai interessar. Se você deixar de fazer em 2025 e tiver nos outros 2 anos, também não. Se você deixar de fazer em 2026, também não vai interessar. Você tem que fazer nos 3 anos. Então é importante você botar isso na sua cabeça. Você tem que fazer 8 habitualidades por calibre para cada ano, certo? Para 2024, 2025, 2026. Você só vai renovar o seu CR se você fizer. E onde é que isso está? Está no parágrafo 4º, né, que eu vou ler para você. O interessado de que trata o inciso 2 do parágrafo anterior deve anexar ao processo de comprovação de participação em treinamento e competição relativa aos 3 anos de vigência do registro. Beleza? Então, esse é o ponto de maior atenção. E aí outra dúvida é, quando é que vai começar a contagem da habitualidade? Então, todo mundo no nível 1 iniciando a habitualidade vai iniciar a partir de agora. Onde é que tem isso? Tem no parágrafo 9º do artigo 22. O que é que ele diz aqui no parágrafo 9º? A comprovação da habitualidade, que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do CAPT, para os atiradores desportivos já registrados junto ao Comando do Exército, será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor dessas normas. Ou seja, a habitualidade agora vai ser a partir de agora para frente, beleza? Então assim, você para renovar o seu CR daqui a 3 anos tem que ter a habitualidade, no mínimo 8, por calibre que você tenha. Então muita atenção nessa fase aqui, porque eu acho que é onde vai ter maior problema se a pessoa não se atentar. Pessoal, outra dúvida de vocês, né, com relação a qual nível você vai se encontrar e se você pode já migrar de nível, né? Subir para o nível 2 e o nível 3. Só um contextozinho, que é qual a diferença de nível, né? Existem 3 tipos de nível, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, a depender do seu nível, você vai poder adquirir mais armas, né? Mais munição, até chegar no nível 3, onde você vai poder adquirir os calibres restritos, beleza? Então, só para contextualizar. Então, vamos lá. Primeiramente, os novos CACs. Quem entrar agora vai ser automaticamente classificado em nível 1, certo? Onde é que está isso? Está no artigo 97 da portaria que eu vou ler para vocês. Ó. Artigo 97. Os novos atiradores desportivos registrados após a publicação dessas normas serão classificáveis no nível 1 durante o período de 12 meses a contar da concessão do CR, beleza? Então, o primeiro ponto, novo CR, nível 1 para todo mundo. E você que já tem um CR anterior, também vai iniciar no nível 1. Vamos lá, no parágrafo 1 do artigo 97. Serão classificados também no nível 1 os atiradores desportivos registrados junto ao SIGMA até a data de entrada em vigor dessas normas, que não comprovarem 8 treinamentos ou competição em clube de tiro em eventos distintos durante o período de 12 meses. Ou seja, quem não tem essa comprovação e é um CAC antigo, já entra no nível 1. Porém, você também, que já tem muita competição, muita habitualidade nos anos anteriores, você já pode solicitar para fazer a migração para o nível 2 e para o nível 3. E onde é que tem esse entendimento? O próprio artigo já deixa o artigo 97, parágrafo único, meio aberto, porém, o Exército soltou uma normativa, a 004, certo? Está aqui para vocês, do próprio Exército, no item B. O que é que ele diz? Os atiradores desportivos que atendam os requisitos necessários para serem classificados no nível 2 e 3, né, que tenham como comprovar os treinamentos e competições nos 12 meses anteriores à data de publicação da portaria, poderão requerer alteração de nível junto ao sistema de fiscalização de produtos controlados por meio de requerimento físico. Ou seja, aqui está bem claro que se você realmente tem habitualidade, se você tem as competições para já entrar no nível 2, nível 3, você pode fazer essa solicitação, que você, que já é um CAC antigo, não vai iniciar no nível 1. Vai diretamente para o nível 2 ou nível 3, a depender da sua participação, beleza? Então vamos lá, resumindo. Novo CAC entra no nível 1, CACs antigos vão entrar no nível 1, CACs que já têm habitualidade de competição para outros níveis, pode solicitar que vai ser atendido com a comprovação. Só outro tema que causou assim, muita dúvida é com relação à recarga e a aquisição dos seus insumos, né? A portaria, ela veio regulamentando e dizendo expressamente as duas categorias que podem adquirir, né? Que está aqui no artigo 81, né? Que são as entidades de tiro e os atiradores. Então vamos lá, artigo 81 diz o quê? Atiradores desportivos e entidades de tiro poderão adquirir equipamentos para recarga de munição para uso exclusivo nas autorizações, nas atividades autorizadas. Ou seja, aqui ela diz que só quem pode adquirir os equipamentos
Realmente são os clubes de tiro e os atiradores. E aqui no artigo 82, no parágrafo 4, ela fala da aquisição de insumos, certo? Os insumos apenas poderão ser adquiridos pelo atirador desportivo que tenha apostilhado ao seu CR o respectivo equipamento de carga. Ou seja, ela associa a aquisição de insumos para os atiradores quem tem o equipamento de recarga e ainda mais apostilhado no CR, né? E com relação a tudo isso aqui também, o Exército, no seu informativo 004, também falou a respeito disso, certo? No item 2 e 3, que eu vou ler para vocês. Vamos lá, item 2. Os atiradores desportivos que desejarem adquirir insumos deverão ter seus equipamentos de recarga apostilhados em seu certificado de registro, certo? As vendas de insumos já podem ser realizadas para os atiradores desportivos que possuem o apostilhamento no seu CR. E o item 3 diz o quê? Os atiradores desportivos que já possuem equipamento de recarga em suas matrizes, mas que ainda não estão apostilados, deverão solicitar o devido apostilamento junto ao SFPC de vinculação. Somente após tal procedimento estarão autorizados a adquirir insumo. Ou seja, aqui basicamente diz que os atiradores só poderão adquirir os insumos se tiver a máquina de recarga apostilada ao CR. E esse procedimento, isso aqui eu conversei informalmente com o pessoal da CBC, Taurus, que diz o quê? Que diz que isso vai ser desenvolvido no próprio programa de venda de munições e insumos para identificar os atiradores que já têm apostilado esses equipamentos e identificados perante as regiões militares, né? Ou seja, o que acontece, está acontecendo muito, pessoas que têm arma também fora de CK, que se atirador, por exemplo, que tem uma posse, não podem adquirir, segundo as normativas, equipamentos de insumos, né? Então é bom destacar isso aí. Se você tem o seu equipamento de recarga, vá apostilar para adquirir os insumos. Infelizmente é um item que pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Porque simplesmente não era exigido anteriormente que o equipamento de recarga fosse apostilado ao CR. Então é um item que realmente dificulta bastante o tiro esportivo, porque a gente sabe que é um esporte com valor caro, né? Se você comprar tudo original, e é fundamental ter a munição recarregada para facilitar a questão de valores, né? De valores para os atiradores que utilizam esse esporte. Então, resumindo, você só vai poder adquirir os insumos de recarga se você tiver uma máquina de recarga e essa máquina de recarga está apostilhada no seu CR. Com isso, a região militar vai liberar o cadastro no Sicoven, que é o programa de venda de munições e insumos, para liberar para você fazer a aquisição. Pessoal, outra dúvida que vocês questionaram bastante aí foi a respeito da guia de tráfico, né? Se ainda é válida ou não, certo? Então eu vou dar aqui o meu entendimento, até porque a portaria ela não se refere nada a guias antigas. Então, por não se referir, eu acredito que continuam válidas, porque anteriormente já tinha um entendimento do Exército a respeito disso, que continuavam válidas. Então vamos ver o que é que diz aqui no artigo 44 da portaria. Fala a duração das guias a partir de agora para frente, né? Vamos lá. Artigo 44. O prazo de validade da GTE será, inciso 2, para atiradores desportivos, para treinamento, de 12 meses. Ou seja, as guias que vão sair agora vão ser de 12 meses para treinamento e para competição, 1 mês. Essa competição, se você tem uma de treinamento que vai se destinar para a competição do seu próprio clube de tiro, que você já tem essa guia de treinamento, então você não se faz necessário você tirar outra guia, né? Só vai se fazer necessário se você for competir realmente em outro clube, e aí você tira uma guia de competição que tem validade de 1 mês para esse outro clube para participar dessa prova. Então, no meu entendimento, como a portaria não veio falando nada a respeito das guias de trânsito antigas, que ainda estão com validade atual, eu acredito que elas não estão canceladas, elas continuam valendo pelo prazo que tem nelas. Pessoal, outra dúvida levantada por vocês aí foi com relação às transferências de arma, né? Então, o que é que a gente pode ver? Que realmente a transferência vai ter alteração, né? Pelo nosso entendimento aqui, estudando a portaria, vai ser o mesmo de uma aquisição de uma arma nova do zero, o procedimento. Vamos ver lá o que é que fala. Vamos começar aqui no artigo 59 da portaria, que ela fala sobre aquisição de arma de fogo, certo? Artigo 59. A aquisição de arma por colecionador, atirador e caçador se refere a qualquer forma de aquisição que implique a mudança de titularidade do produto. Ou seja, tudo que mudar a titularidade do produto vai ser considerado como aquisição de arma de fogo.
Então, o artigo 59, no caso de uma transferência, que a gente pode entender que é mudar a titularidade do produto também. Então, podemos entender que vai ser, esse mesmo artigo vai se enquadrar da aquisição de armas, certo? E junto com esse artigo, a gente pode ver aqui o artigo 74, que aí já fala realmente da transferência de arma de fogo. O que é que ele diz? A transferência de arma de fogo segue, no que couber, as prescrições do artigo 61, que eu vou já citar para vocês, para aquisição de arma de fogo de uso permitido ou restrito, devendo a solicitação ser instruída com a comprovação do interesse do proprietário da alienação. Então, aqui nessa parte, ele já fala exclusivamente da parte de transferência, certo? E cita o artigo 61, que ele vai dizer o que é necessário, né? Necessário pedir autorização para aquisição, né? Identidade da pessoa, comprovação de idoneidade, que são aquelas certidões negativas, comprovante de ocupação lícita, comprovante de residência dos últimos 5 anos. Então, todo aquele trâmite que é exigido numa aquisição de uma arma nova também, no nosso entendimento, vai ser exigido na parte de transferência. Então, vai mudar isso também, que praticamente vai ficar igual à aquisição de uma arma nova. E aqui eu acho um dos artigos mais perigosos, né, para a atividade do tiro esportivo, que é a questão da distância de um clube de tiro para as escolas, né? Vamos ver o que é que diz aqui na portaria, no seu artigo 20, parágrafo 1º, certo? No caso de entidade de tiro desportivo, deve ser considerada a distância prevista no artigo 38 do decreto 11.615. Vamos ver o que é que diz aqui no artigo 38. Artigo 38. Na concessão de serras em entidade de tiro desportivo, o comando do Exército observará os seguintes requisitos da segurança pública. Inciso 1º. Distância do interessado superior a 1 km em relação a estabelecimentos de ensinos público e privado, certo? E aí no parágrafo 1º, o que é que ele diz? As entidades do tiro desportivo que na data da publicação do decreto estiverem em desconformidade com o dispositivo no inciso 1 e 2 do caput, deverão adequar-se ao prazo de 18 meses. Ou seja, diz praticamente que os clubes de tiro que tiverão 1 km de distância vão ter que se mudar, né? Então isso é muito perigoso, porque em área urbana, eu diria que é quase impossível você encontrar um clube de tiro que não esteja a 1 km de um colégio, porque tudo é próximo em área urbana. Então faça sua pesquisa do seu clube de tiro para você ver se encontra. As pesquisas que eu fiz aqui em Fortaleza, pelo menos, praticamente todos têm uma escola a 1 km. Então isso é algo muito importante para a gente observar, porque acabando os clubes de tiro, acaba praticamente a prática do tiro esportivo, até porque o CAC necessita estar afiliado a um clube de tiro para conseguir revalidar o seu CR. Então muita atenção nesse artigo 20 aqui, que fala a respeito da distância da escola para o clube de tiro, beleza? Então, galera, isso aí foram algumas dos principais pontos que eu achei interessante, que vocês perguntaram na caixinha de pergunta, para a gente tentar debater e esclarecer um pouco de vocês. Ficou um pouco longo, mas é isso aí, é muita coisa. E qualquer dúvida, você pode falar com a gente através do WhatsApp Direct. Também quero dizer para vocês que nada impede do Exército soltar algum entendimento a respeito disso que a gente falou, diversos que a gente falou, como também mudar alguma coisa do decreto, beleza? Isso é um entendimento nosso. Está bem recente que saiu o decreto, porém o entendimento que já tem muitas pessoas indo nesse mesmo caminho, e a gente, com um pouco de conhecimento que a gente tem do setor e de legislação, eu acho que está um caminho bem dado para vocês, beleza? Então, maiores dúvidas do WhatsApp Direct, estamos à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas.